Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é dia de clássico, hein? O Vasco vai enfrentar o Botafogo às 8 horas da noite. Vamos falar um pouco desse jogo, né? Vamos falar aí da escalação do Vasco, trazer informações também da Carol Pfeiffer, né? Quem é vivo sempre aparece, ela trouxe novidades aí. Vamos falar aqui quais são essas novidades. Também vamos falar aqui do Levinciano e do Abramovich. O Levinciano falou a respeito aí, se acredita, se tem realmente essa possibilidade do dono do Chelsea ser o novo dono do Vasco. Vamos explicar melhor o que disse o ex-candidato em entrevista ao canal do Marco Coelho. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho pra gente chegar a 160 mil inscritos. Se inscreve aí, amigo, dá uma conferida se você tá inscrito aí no nosso canal para ajudar demais. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Botafogo às 8 horas da noite, lá em São Luís do Maranhão, no Castelão. O Vasco precisando vencer essa partida para se manter no topo da tabela. Vai ter aí seu primeiro grande teste na temporada, enfrentando aí um clássico, né, um Botafogo, adversário que o Vasco ainda não digeriu do último jogo, que perdeu por 4-0, uma das derrotas mais vergonhosas que eu já vi do Vasco na minha vida, que foi em São Januário esse jogo, né? O Vasco foi triturado, amassado pelo Botafogo, coisa que eu nunca tinha visto, né? E infelizmente o Vasco pagou caro com aquela derrota, permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro, aquele jogo em do Vasco não tinha uma esperança de retornar à elite do futebol, acabou que o Botafogo foi campeão da Série B e vai disputar a Série A nesse ano, né? O Vasco tem agora essa oportunidade de devolver, né? De dar o troco no Botafogo. O torcedor vascaíno cobra isso dos jogadores, quer ver isso dentro de campo hoje. O Vasco partindo para cima do Botafogo e principalmente vencendo o jogo, né? Tomara que o Vasco consiga vencer esse clássico, porque é um jogo fundamental, um jogo chave para a vida do Vasco, tanto na competição no Campeonato Carioca e também aí pra gente ter um pouco de esperança durante a temporada, né? Porque se o Vasco tomar, por exemplo, uma goleada do Botafogo, aí já vai começar a ter uma pulga atrás da orelha, ver se realmente esse trabalho está sendo bem feito, se realmente vai dar certo esses jogadores mais uma vez, o Vasco vai disputar mais uma vez a Série B. Tomara que consiga aí uma boa vitória. A gente espera, o Vasco tá bem, tá vencendo seus jogos, tá invicto, né, cara? Isso é um fator determinante. E o principal, na minha opinião, é que os jogadores estão super motivados, estão com certeza com a confiança lá no céu. Tomara que dê certo. E para a partida de hoje, o Vasco deve ter aí uma mudança no time que vem jogando aí. Não teremos hoje o lateral direito, o Everton, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E devemos ter a volta do Léo Matos, né, cara? O Léo Matos que foi figura fundamental para aquela derrota lá de 4-0 que o Vasco tomou pro Botafogo, né? O Vasco já estava perdendo quando ele estava em campo, mas depois da expulsão dele, abriu a porteira e o Botafogo enfiou aquela goleada massacrante no Vasco, né? E o Léo Matos vai reencontrar esse adversário hoje. Tomara que ele jogue com a cabeça no lugar, não fique afobado como ele sempre é nos jogos, né? E toma cartão amarelo, né? E às vezes é expulso, como foi nesse próprio jogo aí contra o Botafogo. Tomara que ele vai bem nessa partida, já que hoje ele é reserva do Vasco, né? E o provável time deverá ser aí Thiago Rodrigues, Léo Matos, a zaga com Ulisses, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, o meio campo aí sem o Yuri Lara novamente, que está contundido, não vai para a partida, não foi relacionado. Devemos ter aí novamente o Matheus Barbosa junto com o Juninho, os dois volantes, mais à frente Nenê, Bruno Nazário, Gabriel Peck e o Raniel, o dinossauro da colina. Esse será o provável Vasco que entrará em campo hoje. Também temos a novidade, né? O Vanderlei está de volta aos relacionados, né? Confira aí na tela os relacionados para essa partida de logo mais às 8 horas contra o Botafogo. Pois é, pessoal, deixem nos comentários qual o seu palpite para esse clássico. Na minha opinião vai ser 2-0 Vasco hoje, se Deus quiser, aí uma boa vitória do Vascão, se mantendo na liderança aí, tentando chegar mais perto aí dessa classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, quem é vivo sempre aparece, né, cara? A investidora Carol Pfeiffer, né, que é meio que sócia do Vasco, né, cara? Tem aí novidades, trouxe novidades pro torcedor vascaíno. De acordo com a própria investidora, ela disse que marcou uma reunião com a diretoria do Vasco para apresentar projetos. Ela disse, vamos ver se vão aceitar aí esses projetos. De acordo com as informações, ela tem um encontro marcado hoje, no domingo, com a diretoria Cruz Maltina, para apresentar 2 projetos aí para o clube.
Pode ser que tenhamos novos investidores aí para o Vasco. Pode ser, quem sabe, seja aí a primeira grana que ela vai trazer aí pro Vasco, né, cara? Tomara que dê certo, né? Tomara que seja aí coisa boa pro Vasco. O Vasco tá precisando de dinheiro. Vem acertando com alguns patrocinadores, né? O Vasco hoje deve ter aproximadamente um pouco mais de 30 milhões aí em patrocínios, né? Apesar de não ser o valor que é digno do Vasco hoje, né? Mas é o que temos, né? O Vasco é um time de segunda divisão, vem tendo menos visibilidade, né, cara? Infelizmente, a situação hoje do Vasco é essa, né, cara? E por isso os patrocinadores pagam bem menos do que o clube merece. Como, por exemplo, aí você vê o nosso maior rival Flamengo, que recebe só da Adidas aí muito mais do que o Vasco recebe de todos os seus patrocinadores da camisa, né, cara? Inclusive a capa, Pixbet, patrocinador master, Banco BMG, Brown Energy Drinks, né, cara? É muito pouco, né, cara? Como você soma todos os patrocinadores, o Vasco dá apenas isso. Mas, como eu disse, o Vasco hoje é um time de segunda divisão e a gente espera que esse cenário mude aí, quem sabe, a partir do próximo ano. Deixa aí nos comentários se você acredita que a Carol Pfeiffer vai trazer coisa boa pro Vasco. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar da entrevista bem polêmica que deu aí ao canal do Mário Coelho, ex-candidato à presidência do Vasco Levenciano. Ele falou aí a respeito da SAF e também a respeito desse possível interesse aí do Roman Abramovich para ser o novo dono do Vasco. Ele diz não acreditar nessa possibilidade. Ele entrou em contato com pessoas ligadas ao Roman Abramovich. Essas pessoas teriam dito aí ao Levenciano que não existe nenhuma possibilidade dele comprar o Vasco. E essa informação que vem trazida aí correndo o mundo, né, cara? Já tá lá na Inglaterra essa informação de que ele pode comprar o Vasco. Não procede, de acordo com as informações do ex-candidato Levenciano. Ele também completou dizendo que o melhor modelo para o Vasco é o seu projeto Somamos e que ele pode sim conseguir fazer o Vasco a voltar a ser grande e voltar aí, se reerguer com suas próprias forças. Essas foram as palavras aí do ex-candidato Levenciano. Assisti a entrevista, acho que vale a pena sim você ir lá no canal do Mário Coelho, conferir, assistir sim na íntegra a entrevista lá do Levenciano. Eu concordo em partes com o que disse. Eu também acredito que o Vasco tem força sim para se reerguer com suas próprias penas, né, com sua própria torcida, e com certeza é um clube muito forte, né, cara? A gente vê a força do torcedor vascaíno. O Vasco é um time gigante, mas está se apequenando a cada ano devido às péssimas gestões da política do Vasco, né, cara? E hoje a única solução que esses caras que trabalham, que prometeram em campanha, prometeram aporte de não sei quantos milhões, encontraram é a SAF, é o Vasco se tornar um clube empresa, porque meio que assinando embaixo a incompetência deles, que não foram capazes de gerir um clube de futebol, não foram capazes de deixar o Vasco na Série A, fazer um Vasco mais forte, né, cara? Eles foram incapazes disso. Isso aí traduz bem a péssima gestão do Jorge Salgado. Ele mesmo está dizendo aos vascaínos: eu sou incapaz de gerir o Vasco, e por isso que a melhor saída é o Vasco ser vendido para alguém, para algum investidor, né, cara? Lamentável a gente ver o pior presidente da história do Vasco ainda na presidência, ainda, né, cara? Já poderia ter saído do Vasco há muito tempo. Na minha opinião, ele é muito pior do que o Alexandre Campelo, muito pior do que o Dinamite e infinitamente pior do que o Eurico Miranda. É triste você ver o Jorge Salgado. As pessoas às vezes se esquecem devido ao bom momento do Vasco, mas a gente tem que lembrar que ele deixou o Vasco na Série B e rebaixou o Vasco junto com o seu Alexandre Campelo, né? Os dois tiveram culpa aí nesse rebaixamento lá em 2020. E o Vasco paga caro e perde muito dinheiro estando na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A melhor saída que eles encontraram foi aí a transformação do Vasco em a Sociedade Anônima do Futebol. Eu não discordo, talvez seja um caminho interessante, muito interessante para o Vasco. Pode ser que o Vasco volte aí à grandeza, volte a disputar títulos gigantes, títulos mundiais, né, cara? Como o Vasco disputou por 2 anos. A gente espera aí que o Vasco volte a fazer isso. Só que também tem muito torcedor que fica com o pé atrás. Se o investidor falir, se o cara desistir de investir no Vasco, o que será do nosso clube? Tudo isso aí vai ser decidido no Conselho Deliberativo, se vai aprovar ou não a transformação do Vasco em a Sociedade Anônima do Futebol. Deixe aí nos comentários se você concorda com o que disse o Levenciano. Como ele próprio revelou, não existe a possibilidade, de acordo com o Levenciano, do Roman Abramovich ser dono do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Comenta aí embaixo qual o seu palpite aí. Vasco e Botafogo, se Deus quiser aí, 2 a 0 Vascão, na minha opinião aí. Um gol do Nenê e outro do Raniel aí pra fechar o caixão do Botafogo. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis.